E a gente volta no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, ainda falando sobre as questões relacionadas à queda em casa, aqui com o Paulo Atran, que a gente já apresentou, professor, pesquisador e também fisioterapeuta. A gente está falando muito da questão cirúrgica, a gente trouxe aí alguma coisa relativa à questão da fisioterapia, quando há a colocação do gesso, a possibilidade até que sirva como orientação mesmo, olha... Dá para avaliar, se a pessoa vai passar muito tempo com aquele gesso, será que não seria viável já chamar ali, acionar um profissional específico, especialista na área, para identificar e já deixar os espaços ali para não ter perda muscular também? A gente agradece muito a orientação, Paulo. Mas ainda relativa à reabilitação, a sensação que a gente tem é que muita gente começa a fazer a fisioterapia, mas não termina. Então, eu como professor, né, eu sempre oriento aos alunos onde o tratamento ele tem que ser individualizado. Por mais que a fratura de um adolescente seja no fêmur, a fratura de um idoso seja no fêmur, você não pode jamais tratar aqueles dois pacientes da mesma forma, até porque a recuperação é diferente, o entendimento de fazer a atividade ele é diferente e muitas vezes o paciente ele não consegue, assim, questão fisiológica junto com o entendimento do paciente, ele não consegue compreender qual vai ser o objetivo. Então você tem que ser claro bem com o seu paciente e fazer as variações possíveis. Eu lembro sempre que uma professora minha falava, quando eu era estudante, fisioterapia não é uma receita de bolo. Por mais que você tenha uma mesma patologia para um número N de pacientes, você não pode tratar ele da mesma forma. Até você porque não pode... ele vai ter, alguém faz atividade física, o outro não faz, o outro tem recuperação melhor, o outro nem tão rápida. Exatamente. E se você, comparando um jovem para um idoso, tá, é óbvio que a diferença é muito grande, mas imaginem dois jovens, um que é sedentário e o outro que pratica atividade física. Vamos tratar do mesmo jeito? Não é bem assim. Provavelmente a recuperação, a postura desse paciente, ele vai ser muito melhor, aquele que faz atividade física, aquele que tem uma vida saudável, do que um sedentário. Você tem que ter muito cuidado com isso também. E aí, isso trouxe aí, olha, Daniela, a gente não vai considerar o jovem e um idoso um tratamento, mas olha, infelizmente, muitas vezes isso é o que acontece. Se padroniza. Olha, a pessoa teve uma fratura na perna, então a fratura foi no mesmo local, então a fisioterapia é essa. E aí você pega a fisioterapia do adolescente e acaba fazendo também a fisioterapia no idoso, até por conta aí de clínica cheia. Lamentavelmente não é o que deveria acontecer, mas a gente sabe que muitas vezes acontece, talvez seja isso que provoca a sensação de que assim, tá indo para a fisioterapia, mas não tá fazendo efeito. Exato, exato. E assim, não é só um relato seu, né? Eu como professor, eu escuto dos alunos, dos pais dos alunos, dos clientes, então é preciso ter muito cuidado na hora de reabilitar. Se você vai para qualquer outro tipo de especialidade, você não vai ser tratado do mesmo jeito, né? Então, será que quem tem aquela determinada patologia vai ser tratada com o mesmo medicamento? Nem sempre é assim. Então, por mais que tenha uma linha de raciocínio entre pensadores, entre cientistas, para a fisioterapia é a mesma coisa. Você não pode simplesmente, o paciente chegou, a gente vai colocar gelo, a gente vai colocar TENS, que é aquele choquinho que todo mundo diz que fica lá o tempo todo, depois passa para outra sessão. Não, isso até pode ser feito, mas tem que ter a experiência suficiente para que você possa modificar e o tratamento não ser um tratamento chato. Porque muitas vezes o paciente ele reclama, eu vou sempre fazer a mesma coisa, é melhor eu comprar e fazer em casa. Se você parar para perceber, o que é que acontece? Aqui você não tem essa prática do fisioterapeuta alugar o equipamento para você poder fazer em casa. Como nos Estados Unidos, por exemplo, você vai para a reabilitação, você vai fazer exercício. Se você precisa de gelo, se você precisa de uma eletroestimulação, o parâmetro é esse, faça em casa, porque senão aqui você perde tempo. Ou seja, então, está sempre avançando. É diferente. Você consegue avaliar um avanço mais rápido, uma evolução mais rápida. É diferente. Não querendo dizer que a gente deva seguir os parâmetros dele, não é isso. Mas assim, é uma forma de repensar
que mude um pouco, talvez, a atitude de você atender o seu paciente na clínica. Considerar a individualidade. Considerando a individualidade, com certeza. Não só do paciente, mas também da relação, do tipo da fratura com aquele paciente. Exatamente, exatamente. Quando a fratura é próxima à articulação? Certo. Isso aí, né, quando ela é próxima à articulação, que você tem que mobilizar aquela área, a primeira coisa que você vai ter é limitação de movimento. E aí, além do problema de você ter a perda de massa muscular, uma articulação parada, o que é que nosso organismo vai pensar? Se está parado, não se usa. Para que eu vou lubrificar aquela articulação? Para que eu vou fazer alguma coisa se ela está parada? Então, tem todo um processo degenerativo. O interessante, se você passar uma semana hospitalizado, você já começa a ter graus de osteoporose. Porque o corpo diz, para que eu vou usar? Para que eu vou botar cálcio no osso? Para que eu vou lubrificar uma articulação se eu não estou usando, se eu estou parado? Eu vou usar isso para outra coisa. É que nem uma máquina mesmo, Exatamente. né? Exatamente. E aí, se você mobiliza a articulação, quando tira, né, quando você tem a questão a perda da mobilidade, ela é muito grande. E aí, o trabalho ele é muito maior. Isso e gera uma dor também considerável, porque imagine que aquilo está preso e você ainda vai forçar para que o paciente volte a ter aquela amplitude de movimento. Isso daí gera dor para o paciente. Até porque isso caminha junto, durante muito tempo, aí, na época aí, dos nossos avós, aí, bisavós, quando se tinha qualquer problema na articulação, numa fratura, a recomendação era repouso absoluto e ninguém mexia nada e aquilo ali era um tempo que também não terminava. Hoje em dia já mudou muito isso. Ainda bem que mudou, porque tem muitos casos, falando agora de até a possibilidade de uma troca. O cara fraturou ou teve uma lesão no osso e precisou trocar por uma prótese, etc. Né? A evolução da medicina, da saúde, ela é tão grande que a reabilitação ela também acompanha isso. Então, se você coloca um material melhor no seu paciente, para o fisioterapeuta, isso é muito melhor, porque eu consigo botar carga mais rápido, eu consigo fazer algum tipo de exercício, porque o que não pode é ficar parado por causa disso. Perda de massa óssea, perda da mobilidade. Imagine você passar 8 semanas sem trabalhar isso. Então, é inviável. Você tem que trabalhar o mais rápido possível. Paulo, queria muito agradecer a sua presença aqui na Utilidade Pública. Eu acho que assim, esse é índice que relativo à queda, e ainda mais em casa, tão alto, é verdade, como o que você trouxe, precisa ser considerado, não só nos cuidados diários aí, mas considerando também na hora da reabilitação. Gente, essa história do gesso é uma história, parece besta, mas assim, é lamentável, porque acaba comprometendo uma área do corpo que não precisava ficar atrofiada por conta de uma fratura, mas que acho que talvez falte essa orientação. Eu queria muito te agradecer, de fato, de utilidade. Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço. E a gente encerra a entrevista de hoje aqui no programa Utilidade Pública. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. E já sabe que, olha, acompanha aí todas as edições lá no YouTube e nas redes sociais. Espero você na segunda-feira.